Conexão, voltando agora, meu nome é Vivian Ferraroni, eu sou terapeuta floral sistêmica e hoje nós vamos conversar como os florais de Bach podem ajudar você a tratar, não somente a tratar, como a curar suas alergias, especialmente se elas forem de fundo emocional. Com todas as pesquisas e com tudo que eu tenho lido ultimamente, né, eu tenho muitos outros profissionais da área médica que já concordam que todas as enfermidades físicas têm um fundo emocional. E se tem fundo emocional, a gente trata com floral. Os florais eles foram desenvolvidos, né, pelo Dr. Bach, que é um médico inglês. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês mais uma vez, para quem está chegando pela primeira vez aqui, sejam bem-vindas. E ele é usado para reequilibrar emoções, estados mentais e personalidades. Então, quem diz que eu nasci assim, a personalidade dele é assim, não tem jeito, tem sim, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês o sistema de florais de Bach, para quem nunca viu, para quem nunca ouviu falar, né? Esses são os estoques, tá? Quando você compra um floral na farmácia aí no Brasil, a farmácia de manipulação é que tem esses estoques, geralmente, tá? E você, quando compra, eles vão te entregar uma mistura de florais personalizados, né? Num vidrinho como esse, ok? Eu sempre digo para as pessoas preferirem o de 30 mililitros. Ele é suficiente para o tratamento, que são de 3 semanas, 4 gotas, 4 vezes ao dia por 3 semanas, tá? Ininterruptas. E por motivos microbiológicos, né? Geralmente quando a gente vai dar, especialmente para as crianças, né, toca na boca, aí põe de volta, não perde a função, ainda que esteja contaminado, ok? Mas é melhor a gente ter algo mais limpinho, né? Mais seguro. Eu vou falar depois também do Rescue Cream e do Rescue em pastilhas, mas vamos começar falando o que é, né, uma alergia. Lembrando que eu não sou especializada na área médica, tá? Eu não sou médica, não sou dermatologista, nem nada disso. E a minha experiência com relação às alergias vem do tratamento dos meus pacientes, tá? Então, sempre que a gente encontra o fundo emocional, a alergia vai embora. É muito interessante, né? Então, a gente tem que encontrar esse fundo emocional. O que está por trás dessa alergia? Eu compilei as questões que vocês mandaram, tá? Em alguns grupos, porque foram muito parecidas. Na verdade, foram basicamente as mesmas perguntas. E eu gostaria de começar falando o que é a alergia, né? O que é a alergia, afinal? Muita gente espirra, tem erupções cutâneas, lacrimejamento, escorrimento nasal. O que é isso? É o corpo te dizendo que alguma coisa estranha entrou e ele está reagindo. Só que, né, ele reage a algo que para a maioria das pessoas é normal, ou seja, é um alergeno que é algo corriqueiro do dia a dia, mas que para o seu corpo, na hora que ele olha aquilo, para ele é estranho. Tipo, isso aqui não é daqui, vamos combater. Então tem uma reação exagerada do sistema imunológico, né, com relação àquele corpo estranho que entrou. Tá bom? Então ele se confunde, né? Ele confunde como se fosse um invasor. E de todas as alergias, né? Elas podem ser medicamentosas, de alimentos, podem ser respiratórias, pode ser da pele, pode ser do látex, pode ser de insetos, né? De poeira. Tem vários gêneros de alergias. Então, e tem métodos, né, para a gente evitar, diminuir os sintomas. A gente pode minimizar os sintomas também com os florais? Pode. Mas quando a gente faz um acompanhamento, né, médico, que é importante a gente ter um médico, tá, gente? Não tô liberando vocês de ver um profissional nessa área, não. A gente faz um acompanhamento paralelo, tá? Os florais é um tratamento complementar. E aí a gente consegue achar a causa. Quando a gente acha a causa, assim, a gente tem uma diminuição dos sintomas que vem de 10, digamos assim, estava em 10, cai para 2 ou 1, ou às vezes desaparece. Tá? E as pessoas, nossa, é mágico, chega a ser mágico. Por quê? Porque a gente está tratando o fundo, a causa. Então, ele não é um tratamento eterno, digamos assim. Tá? Ele é um tratamento que vai buscar a cura que está dentro de você. A gente vai reequilibrar essa energia, essa emoção que está levando você a ter uma super reação com relação a determinado
alergeno. Não sei se pronuncia assim. Então vamos lá. As alergias podem se apresentar de 48 a 72 horas e a gente sabe que existe também o choque anafilático, né? Que é quando a pessoa tem o corpo entra em choque. Ele reage exageradamente, tão exageradamente que ele chega a matar a pessoa, né? A maioria das pessoas que tem um choque anafilático, se não forem socorridas com a devida urgência, pode ser levada a óbito, né? Então vamos começar pelas rinites, tá? Nossa, quanta gente entrou aqui, que gostoso! Vamos falar da rinite primeiro? A rinite está relacionada aqui. Eu quero que vocês raciocinem um pouco comigo também, tá? Porque tem alguns florais que eles são básicos para as alergias, ok? Eu vou falar quais são aqui. E depois a gente tem que ir um pouquinho mais a fundo, porque a gente tem que ver o que está em torno, né, dessa criança ou da pessoa que está trazendo essa questão. Mas a rinite tem a ver, né? A rinite, a bronquite, a asma, são problemas da via respiratória, tá? De acordo com a medicina grega, né, a respiração, as vias respiratórias, ela tá ligada à negação do espaço físico, como que você está fechado, está sendo oprimido com opressão, tá? Ainda que você não saiba identificar racionalmente ou no consciente onde está essa opressão, essa é uma das coisas que a gente busca na consulta, tá? Em que área da sua vida, da onde está vindo essa sensação de opressão. Na medicina chinesa, os pulmões, as vias respiratórias, têm a ver com tristeza. Não estou dizendo que você é uma pessoa triste, nem nada disso, mas pode sim ter havido algum momento, algum episódio da sua vida ou da criança, né, em que houve uma mudança. Por exemplo, a criança não se mudou de escola, mas a melhor amiga sim. É um evento na vida da criança que às vezes passa desapercebido para os pais. E quando a gente começa a juntar as pecinhas, né, nas consultas, sim, teve sim um episódio, né? Uma perda de um parente próximo ou distante que essa criança ou que essa pessoa era apegada, a partida de um amigo, a perda de um animal de estimação, uma briga em casa muito forte, né? Presenciar alguma cena traumática, tudo isso pode levar a criança ou a pessoa a desenvolver uma alergia, né? Pode ser daí que comecem os episódios. A maioria, eu diria que 95% das pessoas que chegam até mim para tratar rinite, asma, problemas respiratórios no geral, né, para ter um acompanhamento paralelo, ela consegue encontrar, identificar em que momento isso aconteceu. É muito interessante. Às vezes acontece até de voltar até o parto, né? A gente pede para falar com a mãe como foi o parto, como foi o puerpério da sua mãe, como foi sua lactância, como foram os primeiros meses de vida, o que aconteceu ali. E às vezes ali está a questão. A gente não vai mudar o passado, veja bem. A gente vai identificar que emoção que ficou gravada ali, que ficou tão fora do lugar, que levou essa pessoa, essa criança a ter essa alergia, tá? Então é um trabalho de mineiro, aí a gente vai minando, assim, procurando, buscando mesmo, da onde veio a causa, tá? Como eu disse para vocês antes, existem 2 florais que servem para qualquer tipo de alergia. Um deles é o walnut. O walnut, ele te ajuda a lidar, né, com mudanças. Tá? Mudanças de estado. Então, por exemplo, entrou, né, um alergênio, um corpo estranho que chegou. Há uma mudança ali. Então, o walnut ajuda a gente a proteger. Compreende? Faz sentido para vocês? Às vezes eu falo, para mim é tão óbvio que eu não sei se estou explicando corretamente. Vocês vão falando aí comigo, tá? E o outro é o crab apple. Que o crab apple, como eu já falei aqui várias vezes, ele serve para limpeza, né? Então, se você sente, se seu organismo sente que ele está sendo contaminado com algo e ele está super reagindo, né? Ou reagindo exageradamente contra esse invasor, o crab apple vai ajudar nesse tipo de energia. Ele vai trazer de volta, né? E ele vai agir como limpando esse campo energético, tá? Esses são os 2 básicos. Eu diria que em 100% das fórmulas que eu faço especificamente quando a pessoa chega para tratar alergias, esses 2 florais estão na fórmula, ok?
Então, uma pessoa sempre sai daqui com uma fórmula de florais com 5 ou 6, 7 no máximo, se a questão for muito assim complicada, eu diria. Caso contrário, é disso para menos, tá? Com o passar do tempo, a tendência é a gente ir diminuindo, né? A gente vai vendo, isso aqui já posso tirar da minha fórmula, isso aqui também. E, no geral, no começo aparecem, né? Afloresce outras questões que estavam ali por baixo. Mas, no geral, com o passar dos anos, essa é a tendência, de ter 2 ou 3 floraizinhos na fórmula, tá? Digo, fica mais evidente, a gente começa a se conhecer mais, a gente já sabe que aquela raiva veio de uma frustração, que veio de um ressentimento, então a gente já vai lá no ressentimento, entende? Que mais? Dor de garganta, que também pode ser um sintoma alérgico. Eu tive isso na Inglaterra com hay fever. Eu jurava que eu tava com dor de garganta. Por 5 semanas eu falei, não pode ser. Eu nunca tinha tido alergias na minha vida. E aí, o que foi? Foi a mudança de país pra mim, né? Eu, claro que tomei o pólen local pra ajudar. A gente faz tudo que pode ajudar no ambiente também, né? Mas a garganta, geralmente, é aquilo que a gente tem que engolir. Aquelas emoções que a gente vai socando ali e não fala, não se expõe porque não quer ferir. Gente, tudo que a gente tem para falar para alguém, a gente tem que ter um filtro, sim. E se a gente não fala para essa pessoa de uma maneira cortês, porque eu acho que todo mundo deveria procurar uma maneira cortês de se comunicar, e se aquela comunicação realmente não vai trazer nada de bom para outra pessoa, mas você precisa pôr aquilo para fora, eu aconselho, minha sugestão é que vocês encontrem um caderninho para escrever e falar. Falem no banho com vocês mesmas, falem com Deus, falem com alguma amiga, falem com um terapeuta. Isso tem que sair. Por algum lugar, né? Tem que sair daqui, ok? Pode ser por um grito, gritar no travesseiro. Lembra do cantinho da paz que eu falo sempre para vocês fazerem para os seus filhos, mas primeiro para a gente? Então, o canto da paz para a gente serve para isso também. Então, vocês deixam ali uma almofada, algo que abafe o som, grita, aquilo tem que sair. Pensa naquela emoção, em tudo que você queria dizer para aquela pessoa que te magoou, que te machucou, porque ela também está magoada e machucada, porque é só assim que uma pessoa machuca a outra. Por isso, quando a gente cura não só a gente cura muita gente à nossa volta, a gente vira um ponto de luz, gente. De verdade. É virar uma bênção. Não tô falando que a gente vai virar santo, tá bom? Presta atenção. Mas aquilo ajuda você a pôr para fora. Não grite tanto para também não inflamar as vias aqui, né? Que já aconteceu comigo também. Então tem um parâmetro, tem um equilíbrio aí de pôr para fora. E usar o floral, né? O floral nesse momento é muito bom. Então na hora que você está sendo atacada verbalmente, que você tem vontade de voar no pescoço da pessoa e falar tudo aquilo que você tem vontade de falar, porque é verdade para você, que existe uma verdade para o outro, é verdade para você, certo? Existe, gente, porque, por exemplo, isso eu sempre faço, né? Eu vou mostrar isso aqui para vocês vão jurar para mim que tá escrito o que aqui? Rescue Cream. Eu vou jurar para você que não tá. Aqui que eu tô vendo um monte de letrinha, tá bem pequenininha que eu não consigo nem ler. Tá escrito directions, etc, etc. Não tá escrito isso que você falou. Você tá certa. E eu também. A gente não tem essa visão, tá? Então a gente sim tem visões parciais da realidade e do que a gente acha que é verdade, e aquilo vai com os nossos valores e com o que a gente viveu, com as nossas experiências. É muito mais complexo, né? Então a gente não tem muitas vezes, mesmo que a gente diga que a linguagem popular diz eu tenho o direito de falar o que eu penso, mas você acha que tem o direito de ferir a outra pessoa? Eu tô questionando isso, talvez seja até fora de lugar aqui nas alergias, né? Mas a gente tá falando de garganta, de voz, de expressão, né? Da gente se colocar no mundo. A voz é uma das maneiras que a gente se coloca, o tom de voz, né? O volume da voz, as palavras que eu uso. Tudo isso faz parte da sua identidade. Imagina se eu estivesse aqui falando, ai gente, muda a identidade da pessoa, muda, algo muda dentro da sua cabeça. A voz que eu uso, o tom que eu uso, as palavras, o vocabulário, tudo isso vem, né, desperta em vocês já algo, né, da sua carga de experiências emocional. Então a gente tem sim tomar cuidado com o que fala, ainda que seja verdade para você, ainda que você queira muito falar,
Filtre e pense, pra gente não ficar naquela culpa depois no arrependimento, porque as palavras ferem e muito, né? Mas a gente precisa pôr pra fora. Vamos voltar pro tema. Então a gente vai lá no nosso canto da paz e grita, esbraveja, fala, né? Tá ali, guardou, fechou, passou um sprayzinho de limpeza ali que eu já ensinei vocês a fazerem. Tá tudo certo. Ai, saiu. Você não ofendeu ninguém, não machucou ninguém, serviu de exemplo ainda pros seus filhos, né? Ai, difícil. Mas a gente consegue, viu? É treino, é prática, porque a gente não foi ensinado, a gente pode aprender e pode sim deixar no automático um dia, de tanto a gente repetir aquele padrão. E vai chegar um momento que muitas coisas que te davam raiva, que te tiravam do sério, aquilo já não vai te afetar. Olha que delícia. Você não precisa nem pensar em responder, você não vai nem querer gritar e nem ter que falar a verdade, porque tá tudo certo. Essa é a paz que eu acho que eu tô buscando em muita gente, né? É chegar nesse ponto que nada te atinge, porque você já tá em outra vibração, você já tem uma outra visão. Na hora que a pessoa vem, né, te agredir, você já não vê mais a pessoa, você vê o comportamento dela, que não é ela, que não é seu filho. Então vamos lá. Vamos passar agora para as alergias atópicas, né? De pele, dermatite, eczemas. A eczema é uma inflamação aguda ou crônica da pele, tô lendo aqui minha colinha, tá, gente? Como eu falei, eu não sou especialista nessa área. Que pode deixar a pele vermelha, com coceira, né? Ela é causada também por um fator alergênico, né? Um fator estranho ao corpo. E, no geral, o eczema, né? Ele é localizado nas dobras, nos joelhos, nos joelhos é ótimo, né? Nos cotovelos, nos joelhos, nas dobrinhas da pele, né? Como, por exemplo, psoríase. Eu tenho vários casos de psoríase com sucesso. E o que a gente usa muito para casos dermatológicos de pele é esse aqui, ó. O Rescue Cream. E ele vem, além dos 5 florais, né, que tem no Rescue, ele vem também com o Crab Apple, que é o floral de limpeza. Tá? Então, isso aqui é básico, gente. Se você tem alguma dermatite, espinha, bebê com assaduras, isso aqui é super seguro, pode ser usado, é super suave, recomendo, tá? É o Rescue Cream, é uma benção, de verdade. E toda picadura de inseto, né, que começa a ficar muito inchado, às vezes a gente também tem isso, né? A gente sempre é picado por mosquito, mas de repente vem um especial que deixa a coisa um pouquinho maior. A gente tem uma reação um pouco diferente, né, mais exagerada. E lavagem nasal também é muito legal. Vocês sabem fazer? Vocês já fizeram? Eu comecei a fazer em mim, depois eu arrisquei fazer na minha filha que tinha muita dor de ouvido. E é você enfiar uma seringa com soro fisiológico numa narina, né? E ele lava e sai pela outra. Gente, dá um alívio tão grande. Eu sei que tem mães que fazem isso, né? E nessa lavagem você pode agregar o Crab Apple e o Walnut também, tá bom? Que mais? O vitiligo, né? Eu ia falar do vitiligo, mas na verdade eu queria falar que são as doenças psicossomáticas, né? Que o vitiligo já foi muito estudado e ele tá bem ligado à parte emocional, né? O vitiligo, lúpus, doenças autoimunológicas, né? Autoimune. Gente, acho que era isso.